Hey folks, tudo bom com vocês? Johnny Folk na voz aqui. Hoje teremos um convidado aqui, o Vagnão aqui, vai falar sobre o VSM, é isso, né? Isso mesmo, VSM. Vamos quebrar alguns tabus aí e vamos falar bastante sobre relacionamento, é isso, 100%, né? 100%, 100%, né? Total. Legal. Queria deixar alguns recados antes aqui. Tem um Pix aí pra você ajudar o canal, tá? E também se você quiser aprender inglês, melhorar o seu inglês, vai ter aqui meu contato, você pega e me liga que eu vou te direcionar para fazer o WhatsApp Online, que é um dos melhores cursos online que tem, tá bom? Com aulas gravadas e tem aula ao vivo também, tá bom? Não se esqueça. Boa. Bora lá pro papo. Se apresenta aí, Vagnão. Bora. Então tá, cara. Muito obrigado aí pelo convite, mano. Obrigado por estar aqui. Eu sou um consumidor assíduo de podcasts, então eu gosto muito de participar. Cara, eu sou o Wagner, sou psicanalista, sou neurocientista e adoro o trabalho com humanos, né? No fundo, é o que eu sempre falo, né? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E aí, nesse meio do caminho, fica a gente aí num teatro, numa briga, numa luta, trabalhando, entendendo o que a gente quer, como é que a gente se comporta, etc e tal. Acabou que o tema me escolheu, eu digo que o tema me escolheu porque eu sempre me dediquei ao estudo do mundo de business, eu venho do mundo de business, consultorias e tal, consultorias grandes, internacionais e tal, só que sempre existiu em mim uma paixão por um tema que eu descobri em 2017, que era VSM, Valor Sexual de Mercado. Esse tema, cara, eu me lembro que quando eu tomei contato com ele foi tão mágico, porque eu tinha a sensação que eu estava me vendo naquilo que eu lia. E no cenário Brasil ainda não tinha muita informação. Estamos falando aí de 6 anos atrás. Sim. Então era um ou outro cara só que conhecia bem, mas eu senti uma necessidade de ter um conteúdo mais profundo, aprofundado, fundamentado. Eu não gosto só de ler. Eu gosto de saber, ó, isso aqui vem daqui, ó. Tá aqui a comprovação, tá aqui o estudo, tá aqui a pesquisa, tá aqui o número, sabe? E aí eu fui pro mercado americano, puta, aí quando eu cheguei no mercado americano foi um deleite, cara. Eu já tinha muita coisa. Tinha muita coisa, ainda espaçada, não tem num lugar único que você vai lá, consome e tal, não tem. E aí eu pensei, né? Passou um tempo, eu continuei estudando, e eu percebia que nas rodas onde eu parava, as pessoas queriam saber desse tema. Porque vamos lá, né, velho? Música, todo mundo gosta, mas uns vão gostar mais, outros vão gostar menos. Negócios, todo mundo gosta, mas uns vão gostar mais, vão gostar menos. Sim. Agora, relacionamento, não tem como, irmão, né? Todo mundo se relaciona de alguma maneira. Não existe, né, cara? Em algum momento da vida a pessoa se relacionou. Então, cada um vai ter a agrura, a sua dificuldade, ou que viveu, ou que o irmão viveu, a mãe viveu, o tio viveu, alguém viveu. Então, de alguma maneira, esse tema é um tema que, puta, quando você para pra falar, as pessoas adoram, porque é um tema que tá ali no dia a dia, no cerne da vida delas. E aí, cara, eu percebia que esse movimento acontecia, as pessoas paravam pra ouvir e tal, até que eu comecei a ouvir dos meus mentorados, que eu já tinha mentorados muito na linha de business. Eu sei, como eu sou consultor há mais de 20 anos, então eu ensino pessoas, eu atendo pessoas. Já tinha prática já. Como falava com o CEO, com diretores, pessoas de alto nível em termos de hierarquia nas empresas. Então, eu comecei a fazer e o povo, mas me explica, tô passando por uma situação, meu marido, minha mulher, minha ex, meu não sei quem, meu amante, meu sei lá o quê. E aí, cara, eu comecei a ouvir, esse tema é muito legal, porque você não faz um livro. Aí, no final do ano passado, eu falei, vou escrever um livro. Cara, demorei uns 2 meses e escrevi o primeiro livro. Caramba. Eu tinha muita informação já. E qual que foi o primeiro? É o primeiro livro, que é o livro sobre VSM. Vou mostrar aqui. Esse é um livro que trabalha valor sexual de mercado. E esse valor sexual de mercado, rapidamente uma explicação. Por que é valor sexual de mercado? É valor porque ele tem uma lei de oferta e procura. Ele tem um peso, tem um valor a ser desprendido. Por exemplo, você quando escolhe ficar com uma pessoa, você vai desprender do teu tempo e do teu esforço para estar com aquela pessoa. Sim. Ou seja, você despende alguma coisa, é um valor aquilo. É sexual porque tem a ver com relação entre homens e mulheres. Trata-se então das inter-relações. E o que está por trás é ciências sociais dentro do conceito de antropologia e sociologia. E é mercado porque tem a lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto você vale no mercado?
Quem vai definir isso é o mercado. Não é você, né? Não sou eu. Como. Eu posso me achar o cara mais lindo, maravilhoso. Se ninguém acha, eu não sou. Sim. Acabou. Mas minha mãe disse que eu sou. Sorry. Desculpa, você não vai estar nesse lugar. Se as meninas não estão dizendo que você é lindo, maravilhoso e todas estão brigando por você, ali, né? Você não tem aquilo. Então quem valora dentro do mercado é sempre o mercado, não é o produtor. Quer ver como é verdade? Vamos pegar aqui um iPhone. Quem coloca o preço do iPhone é a Apple. Por quê? Porque tem um mercado que tá louco para ter aquele produto. Sim. Mas pega no mercado dos telefones de maneira geral. Quem determina o valor de um produto é o próprio mercado. Sim. Não adianta eu chegar... E também tem um limite, tá? A Apple também tem um limite. Se eu chegar lá dizendo que esse meu telefone aqui custa 30 mil reais, ninguém vai comprar. Porque o mercado é absoluto. Já existe um valor ali. Ou seja, o mercado valorou. Uma referência, né? Exato. Então, você vale mais por aquilo que você aporta mais. Então, você é um cara bonito, mas é inteligente, mas é educado, mas um cara descolado, é um cara que tem habilidade, tem conhecimento, tem atitude. Talvez você vale um pouco mais do que aquele outro cara que é só bonito, que não tem isso. Sim. Percebe? Agora, fato é que dentro do VSM, o homem olha de um jeito, a mulher olha de outro. O homem olha sob a ótica da relação de curto prazo, ou seja, leia-se sexo. Se eu pegar 250 mil anos atrás até hoje, a gente era Homo sapiens. Sim. E a gente estava na savana africana, errante pela África, era só tchaca-tchaca na buchaca, reprodução e sobrevivência. Comer ali de alguma maneira e procriar. Não existia amor naquela época. Não existia relacionamento homem e mulher. O que existia... muito o químico, né? O físico ali, né? Era só a questão física. Mas por quê? Porque toda espécie tem uma meta só na vida dela. Que é não cair na extinção, procriar. Então, a espécie, ela tem uma condição basal. Não entrar em extinção. Como é que você faz isso? Procriando. Então, todo o contexto da sociedade, em última análise, é para você ter muitos e muitos filhos. Para quê? Para passar os seus genes para frente. Sim. O problema é que a gente está numa geração hoje que não se quer ter mais filho. É verdade, E aquele que você tem, você acaba tratando com um hipersentimentalismo, com um hipercuidado que torna ele algo diferente do que a gente tinha no passado. Deixa ele frágil. É o homem fragilizado. Quando eu falo homem... É os Fiuk da vida. Exato. É o Fiuk da Desculpa vida. por ser homem. É o homem construído. Né? Isso. É o Vitão com com cropped, sei lá o nome daquele negócio. Sim. Entendeu? Que pinta a unha de preto, de tal, põe um coque samurai, fala que é modernosão, entendeu? Chama todo de todas. Então, de alguma maneira, essa geração mais nova que vem sendo colocada, e muito de maneira sorrateira através da cultura, não é uma coisa que chega na força, na briga, na guerra. Chega sorrateiro. Então, hoje, quem tem o poder... São quem? Os detentores de narrativas. Quem detém a narrativa hoje? São os influencers. Os caras têm 1000 seguidores, que tem 1 milhão de seguidores, 100 milhões de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores. Entendeu? Então esses caras acabam tendo poder, tendo palco, coisa que você não tinha no passado. E agora, como você tem, você constrói a narrativa. Sim. E as pessoas vão só seguindo isso. Ixi, mano, tem tanto pano pra manga aqui. Pegada. Cara, isso é muito louco. Entender desse tema é um deleite. Uma parada que, muito engraçado, esse negócio do VSM, eu não conhecia, conheci há pouco tempo. Mas o VSM é legal saber que ele dá pra você aumentar ele, né? Dá pra aumentar ele. Há muito tempo atrás eu lembro que eu falava pros caras assim, tá meio encalhado. Eu falava, velho, você tá encalhado? Eu sou salva-vidas, né? Trabalhei muito tempo de salva-vidas, 15 anos de salva-vidas. Falei, velho, faz lá um curso de salva-vidas, cara. Garanto que quando você vestir sua primeira regata, você vai virar outra pessoa, velho. E é foda, tipo, trabalho como um salva-vida, bombeiro, polícia, músico. Tudo aumenta o VSM, né? Aumenta pra caramba, pra caramba. Tem até uma coisa que o Thiago Schultz me falou, né? Falou assim, você numa balada, quando você tá tocando, você, dependendo da situação, você vale mais do que o cara que tá com uma Ferrari lá no estacionamento. Não tenho dúvida nenhuma. Porque você tá ali em cima do palco. E o cara da Ferrari tá com a chave no bolso. Exato. Naquele momento, naquela circunstância, vale mais, sem dúvida nenhuma. Vale mais. Aí eu falei, por quê? Porque o VSM... Como é que você compõe o VSM? Primeiro que o VSM, valor sexual de mercado, ele é como se fosse uma métrica que avalia 4 dimensões, 4 características. A primeira é o quanto que você tem de liderança. Ou seja, é a minha capacidade de mobilizar pessoas.
A minha capacidade de, ao falar, as pessoas pararem para ouvir. Ou seja, aquilo que eu tô falando, tem alguém querendo ver? Querendo assistir? Querendo ouvir? Esse é o primeiro item. Então vai falar muito sobre liderança. Nesse item também, você pode colocar uma pitada de dominância. Você que toca à noite, você vai... Busca na tua memória. Lembra dos pequenos grupos de homens. Porque como é que é numa balada? A balada é mais ou menos assim, um grupo de homens, 3 ou 4, 5 caras. Sim. E umas 3 ou 4 meninas. Sim. Quando você olha para esse grupo de homens, vai ter sempre um que vai se destacar. Ele, naquele pequeno esfera ali, naquele pequeno grupo, ele é um líder. Sem Esse é o dúvidas. cara, o macho mais dominante. É o que fala mais, É o mais que fala gesticulado, mais, é o cara que engraçado. chega nas minas, é o cara que desenrola. Ele tem uma atitude maior do que os outros. Normalmente ele tem um grau de dominância maior que os outros. Então, o primeiro item é esse, a liderança. O segundo é sobre a beleza, a aparência física. Você é cheiroso, você é bonito, você é shapeado. Você é um cara que, porra, sabe desenrolar, é carismático, é sorridente. Quem é você na equação? Essa porra toda conta pra poder fazer o seu VSM lá pra cima ou lá pra baixo. O cara que é muito introspectivo, muito calado, muito fechado, que não é tão bonito, ele tem um VSM naturalmente menor que os outros. Sim. Porque essa introspecção dele faz com que ele tenha, que ele não tenha, o que é o quarto, que eu vou falar daqui a pouco, que é a atitude. O terceiro é habilidade e conhecimento. Mano, você toca, o quão bom você toca. Você canta, o quão bem você canta. Ou seja, o quanto que você coloca de maestria naquilo que você faz. Sim, sua O quanto que expertise. você se destaca naquilo que você faz. Porque você é um cara que, porra, tem muita habilidade e conhecimento. Fala outras línguas, conhece outras culturas. Ou seja, qualquer tema que vem à mesa, você desenrola. Isso é habilidade e conhecimento. E não tem nada que faça uma mulher ficar mais encantada por um cara do que um cara que tem habilidade e conhecimento, velho. Elas ficam piradas. Porque isso desenrola a vida. Cai um problema. O quanto que eu consigo me desenrolar diante daquele problema. Esse é o terceiro item, que é habilidade, competência. E o quarto, que é comportamento, que vai estar muito ligado com uma coisa que é importantíssima, que é atitude. Quanto de atitude você tem, cara? É, o cara, não é todo mundo que quer ouvir o não na cara, né? Pode ver, cara, numa balada. Às vezes o cara é mais bonito, ele chega e toma um não. O feio vai lá e toma um sim. Por quê? Porque esse cara tem atitude. A mulher prefere um homem com atitude do que um homem bonitão só. Eu vejo muito na internet a corrente dizendo: cuida do teu corpo, vai lá, melhora o teu shape. Eu acho isso fundamental, tá? Também acho. Acho, sem dúvida acho. Só que não é isso só. Sim, é o Entendeu? conjunto das coisas, né? Então, melhorar o shape é importante pra caramba. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, o teu intelectual. É. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, a tua atitude. Sim. O quanto de atitude você tem, velho? Ah, eu sou fortão bombado, mas porra, quando aparece uma situação de conflito, uma situação difícil, você não toma atitude. Primeiro que sai fora. Quando quebra lá a torneira, sua mulher tem que ir lá, ela mesmo trocar a torneira. Quando acaba o gás, pra quem tem gás de bujão, vai lá, ela mesmo vai lá e troca o gás, chama o gás e pega. Porra, você não tem atitude nenhuma. Isso é verdade. Entendeu? E aí você vai chegar nos caras que têm o melhor desses 4 itens em 2 classificações. Estou traduzindo bem rapidamente aqui. Que é o alfa e o beta. O alfa e o beta. O alfa sempre foi aquele cara que tinha alto grau de dominância, alto grau de liderança. O cara que tinha muita habilidade, muito conhecimento, muita competência. Lá na savana africana, 250 mil anos atrás, ele fazia a armadilha, ele caçava, ele arrebanhava os outros caras para ir para caça, ou seja, era um cara que tinha muita competência. Fazia o machado, fazia a armadilha, fazia o negócio para dormir. Esse era o cara que estava ali de alguma maneira. É o líder, né? O líder. O líder. Líder, mas com muita habilidade. E esse cara também, o alfa, ele tem alto grau de dominância e tem alto grau de atitude. Cai o problema, ele encara. Que a confiança dele é alta, né? Alta pra por caramba, isso, né? porque ele tem alta autoestima. Sim, A autoestima dele é alta. sim. Ele não é, ai meu Deus, Será? tô morrendo, Será? ai que medo, não sei o que, tal. Então, como ele tem autoestima alta, ele encara, velho. Quem que é o beta? Então, se esse é o alfa, me parece uma espécie de Superman, que não é de verdade assim, mas o cara que tá destacado, quem é o beta? Porra, o beta é o cara que tá no oposto a isso. Cara, eu recebo muitas caras
ou relatos de mulheres dizendo, meu, não aguento mais meu marido. Mas por que você não aguenta? Ah, porque ele não tem atitude nenhuma. O dia de pedir a pizza, sou eu que peço a pizza. No dia de escolher o sapato, ele não opina. Ah, qual sapato, amor? Do esquerdo ou da direita? Ah, tanto faz, amor, eu gosto dos dois. Que pizza eu peço, amor? Tanto faz, amor, o que você quiser. Não se Pra posiciona. onde nós vamos viajar? Não, tanto faz, amor, pra onde você quiser eu vou, minha linda. Isso cansa a mulher. E aqui entra uma coisa que, se você não for bem interpretado, dá muito hate. Porque toda mulher quer ser direcionada. Toda mulher quer ser guiada. Ainda que ela não precise de direcionamento nenhum ou de guia alguma. É, direcionada e também tem que sentir que tem um cara pra defender ela ali, né? Isso, guiada, direcionada. Porque ela tinha sempre, desde sempre, ela quis duas coisas. Então esse direcionado e guiada não é porque ela é precisa, porque ela não consegue, não é isso. Não é. Ainda que ela consiga, ela quer ter um cara forte do lado. Claro, sem dúvidas. Se você pegar as sociedades como elas foram construídas, todas, sempre teve um cara forte lá, cara. Sim, O cara que ia pra guerra, o cara que detonava, o cara que ia pra cima, o cara que encarava as situações. sim. Os Estados Unidos é a potência que é por causa de um monte de homem forte lá. Não sei como é que vai ser daqui a 100 anos, 50 anos. Sim. Essas coisas estão sendo alteradas lá. Mas, porra, olha no passado. Um exemplo Entende? muito bom que eu tenho pra dar disso daí sou eu e minha esposa. Aham. Minha esposa, ela é faixa preta de taekwondo, terceiro dan. Caraca. É uma parada que eu até quando eu descobri sobre o VSM, Aham. eu entrei mais nesse mundo aí, algumas coisas de Red Pill que eu consumi. Eu falei, puta, é a pura realidade. Aham. Tô na rua, sei lá, um cara mexe com a minha mulher, acontece alguma coisa. Ela tem todos os recursos pra ir lá e dar uma Todas surra as no cara. ferramentas. É. Mas agora fala, qual que você acha que ela ia se sentir melhor? Que eu fosse lá defender ela. Claro, sem dúvida. E eu cheguei nela e perguntei isso um dia. Ela falou, Ah. verdade, verdade. Sem dúvida. Por mais que você possa ver que eu consigo me virar naquela situação, o mínimo que você tem que fazer é entrar lá no meio lá. É claro. Né? Por quê? Porque isso tá na biologia dela, cara. É, cara. Então, se você parar pra pensar, é que a gente tem uma visão meio infantilizada de que a vida é o que existe hoje. Mas pra gente chegar no que existe hoje, vem uma construção ao longo de anos, cara. Sim, Então, por exemplo, pra gente chegar no que tem hoje, por exemplo, no que diz respeito a essa coisa da proteção, da procriação, que são duas variáveis importantes, ainda que a mulher seja mais empoderada hoje, existe uma biologia dentro dela que sempre precisou e que pediu duas coisas de um homem: proteção e procriação. sim. Então, essa proteção, ainda que ela não precise, como é o teu caso, a mulher com terceiro dan, caralho. É. Fala pros Então, caras, não, nem vou derramar a mão, deixa que minha mulher resolve. exatamente. Ela faz, ó, morri, né? Morri. Então, ainda que ela tenha capacidade, competência e que ela seja muito melhor do que você, do que eu e boa parte dos homens do mundo, ela tem dentro dela uma expectativa Claro. de ser protegida pelo homem Exatamente. que ela escolheu. E isso é legal falar, porque assim, não fui eu que dei esse veredito, né? Aham. Ela que me falou, não, realmente, você tem razão. E o VSM, cara, ele é muito legal porque ele acaba sendo uma competência, né, um tema que você pode até discordar, não gostar, mas dizer que ele não existe é quase impossível. É, não tem como dizer que não existe. Então, quer ver um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele fica lúdico. Você vai até encontrar uma ou outra mulher, muito raramente, que gosta do homem menor que ela. Mas a grande maioria das mulheres querem um homem maior que ela. Sim, com essa questão de proteção. né? Proteção. É daí que vem. Então a proteção, o homem shapeado. Por que você acha que tem um monte de homem cada vez mais postando o seu corpinho na internet? É, cara, e, É daí que vem, e o negócio do shape é muito foda, porque eu já tive shape, assim, fiquei. Tinha uma época que eu tava grandão, forte. Meu, a sua autoestima, sua confiança, Vai lá pra cara. cima. Vai lá pra cima. E não tô dizendo nem só com questão com as mulheres, mas pra vida. Pra vida. Pra vida, cara. É incrível, cara. incrível. Quando você tá. E é porque você está trabalhando aquilo que são seus pilares. Então você trouxe no começo aqui uma conversa de que, olha, o VSM dá para melhorar. Dá muito para melhorar. E essa melhora como é que eu começo essa melhora? Primeiro sabendo onde eu tenho maior deficiência. Ah, é no shape, tô gordão, queria ficar shapeado? Então tá bom, então vai fazer uma dieta, academia. Ah, é no intelectual? Teve cara que comprou meu livro e que ele depois me mandou o relato no direct dizendo, mano, porra, queria aqui te dar honra, tal. O seu livro é o primeiro livro que eu leio. Caramba. Primeiro livro que eu li, todos os outros que eu li foi porque a escola mandou, tal, mas o primeiro livro que eu quis ler e eu li da primeira até a última página foi o seu, muito legal, tal. Então isso é bacana
que dá para desenvolver, da pessoa pensar em desenvolver. Sim. Tem pessoa que não gosta da leitura. Ah, mas só pode ser pela leitura? Não. Vai ver um filme, vai ver um vídeo no vai ver YouTube, um documentário, né? vai podcast fazer mesmo, vai né, fazer, cara? vai ver um podcast, vai fazer uma pós-graduação, sei lá o quê. Mas Aprender uma dá língua muito, nova, né? Aprender uma língua nova. Ah, mas eu não faço inglês porque não tem dinheiro. Cara, quem é que diz que precisa de dinheiro hoje em dia pra fazer inglês, tudo mano? No YouTube, cara. Tá tudo no YouTube. Pra tudo, Tudo. Só basta você ter paciência pra filtrar, né? Cara, eu sou um cara que... Eu sou um especialista em afiação de facas. Sou apaixonado por faca. Eu tenho coleção de facas japonesas e tal. Comprei várias no Japão e tal. E eu tenho também canivetes. Então eu tô sempre de canivete. Canivete é um negócio que eu gosto. Tenho muitos, cara. Aí as pessoas me perguntam, tá bom, Wagner, onde você aprendeu? Onde você desenvolveu a técnica da afiação? Porque a faca japonesa é uma outra pegada. As pedras brasileiras até afiam, mas o ideal é uma pedra japonesa também. Eu tenho 15, mano. 15. Vou passando de uma pra outra, assim, Legal. 15. Cara, eu aprendi tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Aí vendo em inglês, né? Às vezes vendo no próprio japonês, mas não entendia porra nenhuma. Colocava legenda. Ou seja, tá disponível, velho. Tá sempre disponível. É uma coisa que eu acho muito importante, essa questão do inglês aí, cara. Que nem você falou aí, que quando você descobriu isso, foi através de conteúdos em inglês, né? Foi. Em inglês. Aham. Cara, a gente sempre tá muito atrás, assim, né, cara? Então, o cara que tem uma segunda língua, sabe do inglês, Nossa, ele já tá muito à frente. muito à Pra você frente. ter noção, existe estatística. Eu sou um cara que fico rodando em eventos internacionais, né? Eu falei do meu viés aqui, que é o meu viés de psicanálise e a questão da neurociência e tal. Aham. Mas tem um outro viés meu, que é o viés de negócios. Então eu ainda trabalho como consultor de empresas e tal. E durante o ano eu faço várias viagens internacionais para ir ver eventos, ver o que tá rolando de inovação e tal. Cara, o que eu mais vejo nessa minha atividade é que os Estados Unidos, em geral, ele tá 4 anos à frente do que tem no Brasil. O que tá rolando hoje lá, chega daqui uns 3, 4 anos. Caramba, hein? Ou seja, então se eu tenho essa segunda língua, eu acelero, porque tá tudo disponível hoje, cara. Sim. Entendeu? Daqui a pouco, por exemplo, vai estar cheio de livro de VSM. O meu foi o primeiro. Mas por quê? Porque eu tinha acesso, eu Você fui conheceu através de cavucando, lá, que tava na frente. comecei a ler, pesquisar, me aprofundar. Tem um cara que é sumidade nos Estados Unidos, chama David Buss, ele trabalha na Universidade do Texas, eu fui para lá umas 3 vezes. Então, cara, eu fui me aprofundando. Como? Porque eu tô corroborando o que você estava dizendo, né? Porque a segunda língua é importante, cara. Muito. Pra você ter noção, velho, eu aprendi espanhol, que hoje eu faço palestras em espanhol, na pandemia. Caramba. Na minha casa. Acordava todo dia das 5 às 6 da manhã e fazia todo dia. Foram 2 anos fazendo isso, todo dia. É, cara, hoje o conhecimento tá aí pra todo mundo, Todo né? mundo, todo mundo. Até que nem a questão do shape. Se o cara quiser, o cara entra no YouTube, vai ver uns tutorial lá de calistenia, treina em casa. Não, calistenia tá na moda do caramba O hoje cara em não dia. precisa de nada. Só ir no parque. Só o corpo dele, só. E no parque, quando ele quiser fazer umas barras, porque em casa não vai ter a barra, mas o resto ele faz tudo em casa. Tá tudo muito fácil, cara. Só basta os caras querer. Sem dúvida, sem dúvida. É que a gente tem a mania boba de arrumar muita desculpa pra tudo. É. Mas tá tudo aí, mano. Tem uma frase que um amigo meu me falou uma época que eu tava muito gordo, né? Agora eu tô meio gordinho também, mas tem uma época que eu tava muito gordo. Uhum. Aí meu amigo falou assim: você tem 2 coisas na sua vida que você pode me dar. Que ele falou assim: que é pra me dar, não, pode dar pro mundo. Um é desculpa. Você ficar dando desculpa. E outro é resultado. Só tem essas 2 coisas. Qual que você escolhe? Você ficar dando desculpa, mas é porque, mas é porque, mas Isso é porque. natural, tá? Isso é natural do humano. A gente sempre busca uma justificativa para os nossos problemas, porque existe um negócio em psicologia que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Qualquer ação, qualquer comportamento, atitude, atividade que a gente faça, a gente tem que ter 3 coisas em alinhamento. A primeira é o que a gente chama de afeto, ou seja, o que eu sinto com relação àquela coisa. A segunda é a cognição, é o que eu penso em relação àquela coisa. E a terceira é o comportamento, o que eu faço em relação àquela coisa. Se essas 3 coisas estão alinhadas, eu estou em consonância cognitiva. O problema é que, às vezes, eu tenho uma delas desalinhadas. Quando eu estou desalinhado nelas, eu preciso criar uma narrativa para me enquadrar. Quer ver um exemplo? Você falou aqui sobre a gordura, sobre estar obeso e tal. Vamos pensar, então. O primeiro é o afeto, é o que eu sinto sobre a vida saudável. Sim. A obesidade,
o cara shapeado. Então você sentia que estar no shape é legal. Você também sentia que você estava fora do shape. Sim. Esse é um primeiro ponto. Aí vamos pro segundo, que é a sua cognição. Você pensava, você via que você tinha um caminho para trilhar. E você também estava percebendo, vendo, pensando que você estava gordo, que já teve um shape muito melhor antes. Sim. Aí vamos para a terceira, que é a atitude. A tua atitude não te levava para esses dois. Talvez comia mais, muito, talvez era só coisa zoada, não se preocupava com a alimentação, não se preocupava com o exercício físico. Aí o que você faz? Para poder viver diante dessa dissonância, que é um desalinhamento entre os 3 pontos, eu arrumo a narrativa. Então, eu tô gordo, mas não é por nada. É porque agora eu sou pai e eu cuido da minha filha. Então, quem cuida da filha, que é o seu caso, né? Sim. Eu não tenho tempo igual os outros pais que estão aí solteirões e não podem ir pra academia. Isso mesmo. Se eu fosse solteiro, exato, né? Fosse mais jovem. É o que eu ouço de muita mãe. Então eu ouço muita mãe. Ah, eu engordei, mas também eu sou mãe. Ah, mas eu tô com celulite, é porque eu sou mãe. Tudo isso é verdade. Eu entendo que realmente um filho vai tomar muito do tempo. É fato, tudo isso é verdade. Mas em alguma medida, a gente também tem ali uma correção de narrativa. E você corrige a narrativa para quê? Para ficar de bem com você mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui. É o cardiologista que você vai lá e o cara, quando você sentou, te mostrou os exames, ele falou, ou você para de fumar ou você vai morrer daqui a pouco. Aí beleza, você vai, ele pediu mais alguns exames. Quando você voltou, você vê o cara saindo do carro com um cigarro na mão. E ele mesmo sabe que ele está numa dissonância, porque ele sente que o cigarro é ruim, sim, ele pensa que o cigarro é ruim, mas ele fuma. Então o que o cara faz num caso desse? Não, sabe por que eu fumo? Porque saiu uma pesquisa lá no leste europeu, XPTO, no lugar tal das vacas gordas, que diz que se você fumar no tal hora do dia, tal tipo de cigarro e com a lua minguante, estou chutando aqui, sim, isso não vai fazer mal. Ou seja, você buscou num dado, que seja ele qual for, a correção de narrativa que você precisava para ficar bem. Pra você se sentir bem, não se sentir mal. Acontece, por exemplo, na separação. Você separou. Por que você separou? Ah, porque o dedinho minguinho, o dedo mindinho dela do pé era torto. Ah, mano, é uma justificativa que não existe, sacou? Mas você cria pra quê? Pra poder estar de bem com a tua decisão. Exatamente. Em suma, é isso. E a mente faz isso automático. Faz automático, né? Automático. A gente tem que sempre estar ligado para não cair nessa armadilha. É por isso que eu gosto muito do autoconhecimento. E aí nasce o meu segundo livro, que é o livro sobre mentalidade, eu chamo de mentalidade de alto valor, que é um livro, cara, que ele vai tratar sobre o quê? 2 tipos centrais de mentalidade. Uma mentalidade que é uma mentalidade escassa e uma mentalidade abundante. O que é a mentalidade escassa? Então, o que é a escassez, melhor dizendo? A escassez é uma percepção subjetiva, portanto ela não é objetiva, ela é criada por você, que as suas necessidades são maiores do que os recursos que você tem. Sim. Ou seja, eu preciso, mas eu não tenho tempo. Eu preciso, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho capacidade técnica. Eu sou burro. Eu tô sempre achando que o que eu tenho é menor do que o que eu preciso. Percebe? Sim. E, cara, isso acontece até com pessoas muito ricas. Eu tenho um mentorado meu que tem helicóptero, que tem Ferrari. E ele é um cara de mentalidade escassa. Ponto. Caramba. Mas por quê? Porque ele acha que a necessidade dele é muito maior do que o recurso que ele tem. Eu tenho um mentorado que ele tem grana para se manter durante 3 anos. E ele vive o tempo inteiro achando que ele não tem grana. Caramba. Se ele parar de trabalhar, dormir, e ele acorda daqui a 3 anos, mais de 1000 dias, ele tá de boa. Tá de boa. Tá pagando as contas, tá de boa, o aluguel, a comida, tudo certo. E ainda ele acha que falta dinheiro. Eu não tô dizendo que ele tem que consumir esse dinheiro, não é isso. O que eu tô dizendo é, cara, na mentalidade abundante, você pega esse dinheiro e faz ele virar 2 vezes ele. Sim. Mas se você se apegar a esse dinheiro como se você tivesse um medo danado dele acabar, né? Aí você deixou de crescer.
que é o que acontece na parábola na Bíblia, a parábola das moedinhas, que um guardou, um enterrou, o outro foi lá, investiu e tudo mais, o outro multiplicou, e o outro foi lá que estava com a moeda enterrada. Isso mesmo. Percebe? Então, isso é muito sobre mentalidade. E essa mentalidade escassa, é a coisa mais natural que a gente tem no dia a dia. Quer ver um exemplo que a gente comete uma mentalidade escassa, a gente nem percebe? Ah, eu tô vivendo da mão pra boca. Ou seja, só para comer, da mão para a boca. Quem é que vive pro dia? É o diarista. Sim. Portanto, o diarista ele vive pelo dia. Se ele não tiver o trabalho hoje, amanhã ele não tem a grana. Não estou falando da profissão diarista. Sim, sim. Estou falando da mentalidade diarista. É independente do cargo. Independente do cargo. Porque tem gente que trabalha por dia mesmo. Sim. Então, se ele não trabalhou, ele não tem pro próximo dia. Tudo bem? Então, é uma visão de curtíssimo prazo. Então, essa mentalidade, por exemplo, eu vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez é uma merda de frase, mano. É, cara. Porque é um dia de cada vez. Eu não tô com visão de médio e longo prazo, eu tô vivendo o dia. Não prospecta nada. Na diária. Frente, né? Percebe? Eu não tô olhando daqui a 2 anos. Ainda que eu não tenha grana hoje, eu me projeto daqui a 1 ano. Porque eu vou desenvolver, porque eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou empreender, vou fazer alguma coisa. Entende? Essa mentalidade não se tem. É só a mentalidade mais escassa. Agora, o que é o contrário disso? O que é a mentalidade abundante? A mentalidade abundante é aquela em que, mesmo tendo recursos finitos e limitados, eu tenho um olhar enxergando oportunidades ilimitadas. Ou seja, ainda que eu não tenha grana para fazer, como é que eu crio um mecanismo aqui para poder me virar e chegar fazer? lá, né? Ainda que eu não tenha, eu não tenho grana, mas será que se eu pagar com trabalho, será que eu permutar, será que se eu crio um outro mecanismo para poder me levar para o mesmo lugar? E cara, isso eu posso falar para você com segurança, porque eu sou um cara, eu sou da parte do meu pai e da minha mãe, o primeiro cara que fez graduação na família inteira. Caramba. Meu pai e minha mãe não sabem ler, não sabem escrever. Se você der R$1.000 para cada um e falar assim, ó, toma, te presenteei, R$1.000 para cada, vão lá no caixa 24 horas e tira. Eles não sabem fazer. Vão sentar, vão ficar chorando lá na calçada, porque não sabem fazer. Então, eu sempre tive na minha vida recursos muito finitos e limitados. Eu venho da favela, eu cresci com o rato do lado, a barata. Só que meu pai dizia, cara, ou você estuda, ou então você vai continuar na vida que você tá. Vida aqui. Você tá de bem com isso? Então meu pai me startou pra essa mentalidade. E cara, eu não tinha grana, velho. Mesmo ele não tendo tanta cultura, tanta coisa, ele te deu um tapa de realidade, eu não né, tinha cara? grana. Quando eu fui fazer mestrado na França, eu não tinha dinheiro, irmão. E eu falei, puta, eu preciso ir, é uma puta oportunidade. Porque se eu tiver com mestrado lá, eu pego o certificado, eu posso atender as empresas da União Europeia, o caramba 4. Como é que eu posso fazer? Fui lá, peguei um empréstimo 36 vezes, pau, comprei. Meteu louco, foda-se. Fui, cara. Por quê? Porque eu sempre busquei enxergar recursos ilimitados das minhas possibilidades totalmente limitadas. Aí você pode perguntar, mas não está aqui para se gabar? Não estou me gabando. O que eu estou dizendo é, se eu vivi e eu fiz isso... É possível. É possível. Sim. Agora, aqui uma coisa importante. Cuidado com as fórmulas mágicas. Porque aquilo que foi uma prática aplicada por um influencer na vida dele que deu certo, não é garantia de que vai dar certo ou uma regra na tua própria vida. Sim. Esse é o erro da internet. Então pegue essas coisas como inspiração, como motivação, mas adapte para a tua realidade. Faz do seu modo, né? Faz do seu modo. Porque se você não faz o seu modo, você acaba então entrando num fluxo de querer copiar o outro e a receita do outro serviu para o outro. Pode servir para você? Eventualmente até pode. Mas a grande maioria não serve. É, exatamente. Muita gente se perde nisso, se frustra, comprando esses cursos aí que os caras prometem Deus e o mundo, né? Cara, a gente tá numa sociedade hoje, com uma sociedade de pessoas idiotas. Desculpa. Quem que é o idiota? É o cara que compra aquilo que ele não precisa, com dinheiro que ele não tem, para convencer quem ele não conhece daquilo que ele não é. Isso aí. Percebe, mano? Clube da luta. Hã? Clube da luta. Clube da luta. Então, eu vou comprar o que eu não preciso,
com o dinheiro que eu não tenho, Impressionar pessoas que eu não gosto. de que eu não gosto ou que eu não conheço, É. aquilo que eu não sou. Olha que Exatamente. maluquice, mano. Por quê? Porque a gente vive num que a gente chama de sociedade do espetáculo. Não é mais sobre verdade. Não é mais sobre ser. É sobre parecer. Johnny, você vale agora a quantidade de seguidores que você tem. Exatamente. Como é que você se apresenta numa balada hoje? É assim, ó. Está aqui o Wagner. O Wagner era psicanalista e tem 200 mil seguidores na internet. Caguei pra essa informação. Pior que é. Quando isso passou a ser relevante? Porque eu posso ser um tremendo idiota com 200, 300, 500, 1 milhão de Um monte seguidores. desses aí, né? Que só fala, faz besteira. Vários. Quantos Felipe Neto a gente tem na vida, mano? Socorro. Elefante. Pois é. Entende, mano? Então, porra, isso é uma condição que a sociedade moderna, essa coisa do contemporâneo traz, que não é bom. Porque a gente vive na sociedade do espetáculo. Em 1967, um filósofo francês chamado Guy Debord, ele escreveu um livro que ele chamou desse nome, A Sociedade do Espetáculo. É muito top, mano, de você ler aquele livro e pensar que ele estava escrevendo aquilo em 1967, na França, e é exatamente... Não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha nada, e é exatamente o que acontece hoje. Vamos mais longe. Olha, Freud escreveu em 1921 A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, onde ele falava que uma pessoa que está dentro de uma massa, que está dentro de um grupo, ela perde a identidade de pessoa. Ela assume a identidade do grupo. Portanto, ela vira um idiota funcional. E ela coloca todo o objeto pulsional dela, o desejo, a vontade, naquele outro que ela segue. Então, aquele que ela segue, na verdade, é uma representação dela. Eu sigo você porque você carrega em você aquilo que eu quero para mim. Não é à toa que em algum momento, quando você está seguindo alguém, você é fiel àquela pessoa, vê tudo dela. Basta uma frase colocada torta, deixei de seguir, não gostei. Achei uma bosta. Já aconteceu isso comigo já. Mas por quê? Porque aquele eu idealizado, aquele ideal de eu, que é aquele outro que eu coloquei o meu ideal, mostrou uma coisa que fere os meus princípios, os meus valores. Portanto, ele não pode ser o eu. Eu acabo de descartá-lo. É daí que vem o cancelamento. Por que você acha que tem tanta gente que é especialista em hate na internet? O hate na internet nada mais é do que o cara, ainda que ele esteja atrás de um @XPTO, ele é um cara anonimizado. Ele é anônimo. Por Sim. quê? Porque você não tá vendo ele. O cara que te critica, Johnny, lá na internet, no Instagram, ele não tem coragem de te criticar na tua cara como eu tô aqui. Não tem mesmo, cara. Por que não tem, cara? Porque lá na internet ele tá atrás, ele virou massa. Quando eu viro massa, né? Eu não sou eu. Se eu não sou eu perco os freios morais. Se eu não tenho freio moral, eu xingo você, xingo sua mãe. Isso mesmo. Por que você acha que tem? Aqui não quero fazer apologia a nada, nem Lula, nem Bolsonaro, foda-se. Mas por que você acha que tem quebra-quebra na Paulista, nas manifestações? Porque aquele cara que tá quebrando, ele tá anônimo. Porque naquele momento ele não é o Wagner. Ele não é ele é dele, a ele massa. É a massa. Aí, como massa, eu perdi o freio moral. Aí você vê os caras filmando, o cara tá quebrando o Itaú, quebrando o Bradesco, Sim. quebrando os negócios todos. Acho que lá. o grande exemplo, que nem você falou, independente de política, foda-se política, Aham. mas aquela cena que aconteceu em Brasília. Aham. A pessoa perdeu a noção ali. Perdeu noção. Era pra ser uma manifestação Perdeu pacífica, noção. Perdeu noção. Fizeram coisas ali bárbaras, né? E quer ver o que mais vai o que mais pode te chocar? Se você pegar boa parte deles, tem nível superior, pós-graduação, caramba. Tipo, pessoa também resolvida da vida, né? Tipo, senhor, Tem senhora, tem grana. grana. Por quê? Porque existe uma psicologia das massas que está operando. E o que mais me encanta é que um filho da mãe, chamado Sigmund Freud, em 1921, escreveu sobre isso. Já tava falando isso daí. Por quê? Porque naquela época estava na iminência da Segunda Guerra Mundial. E ele já via todo o Partido Comunista usando a TV para poder agarinhar pessoas querendo aquela coisa. Aham. É foda, cara. É foda, cara. Porra! E ele era um judeu. É. E ele tava com medo Verdade, danado. pode crer, ele era judeu, meu. Entendeu, cara? Então, você fala assim, ó. Ai, mas isso aqui é novo. Você não entende, vó.
você não entende. Será que a avó não entende? Cara, nós estamos vivendo o que é reflexo do que vivia atrás. Sim. Se você pegar as frases de Schopenhauer, cara, elas servem totalmente hoje. Você pegar as frases de Sigmund Freud, elas servem totalmente hoje. A frase, por exemplo, de Godebo é hoje, é atual. Por quê? Porque nós somos, cara, uma continuidade de um fio que vem na linha do tempo. A gente não caiu aqui agora e nascemos e tudo que foi pra trás foi esquecido. Não é isso. Uma coisa interessante de falar, linkando com aquilo que você falou da mulher, é que o bagulho tá no nosso DNA. DNA. É DNA. DNA. Tipo, o pessoal tem algumas pessoas que não entendem, né? Que tipo assim, a gente fala, a gente tem essas ações por causa daquele homem da caverna lá de trás. É aquele homem da caverna. Infelizmente é isso, é o DNA que a gente carrega. Aí eu lá pego os lá. haters vindo pra mim dizendo assim, aperta o F5, numa alusão a se atualizar, né? Aí eu só fico pensando, e eu não brigo, tá? Não brigo, pode me xingar, pode fazer o que vocês quiserem lá, eu não brigo, porque eu tenho uma máxima. Se eu me diminuo pra ficar numa discussão de comentários de qualquer post, eu me diminuo ao mesmo tamanho da pessoa que tá ali. E eu não quero estar naquele lugar. Porque se ele é um idiota funcional que tá anonimizado, sei lá como é que eu tô perdido com essa palavra, que ele tá anônimo por causa do que ele não tá ali com a cara dele estampada, eu não preciso entrar no mesmo lugar que ele. Não sou superior a ele, eu só não quero me prestar esse papelzinho. Percebe, mano? Sim. Eu não Isso sei é inteligência. com quem eu tava falando desse negócio de hate aí. Meu, tem vez, cara, que é um moleque de 12, 13 anos que tá falando, te xingando lá. Exato. Aí você vai pegar e vai xingar o moleque. E, cara, boa parte dos influencers hoje, na sociedade do espetáculo que a gente tá, e aí entra uma outra coisa bastante interessante, que é o papel da dopamina nessa conversa, né? Dopamina é o neurotransmissor que leva do neurônio A pro neurônio B, ele faz a ponte de um pro outro. Então, vai ter algumas situações na vida que vai te dar prazer, que vai te dar impulso, por exemplo, o sexo, a pornografia, por exemplo, essas coisas mais ligadas ao cunho sexual. Não tô dizendo que é legal, tô dizendo que ela tem uma descarga de dopamina muito grande. A pornografia, por exemplo, por que você acha que tem muitas pessoas viciadas em pornografia? Acabei de atender uma pessoa hoje à tarde que, cara, o cara só consegue chegar ao orgasmo numa relação se ele estiver se masturbando. Nunca é na penetração. O que isso mostra? Mostra que ele tá viciado porque ele tem um jeito de pegar, de fazer, etc e tal. E a pobre da mulher dele não vai ter, ela pode fazer o que quiser, ela não vai ter a mesma força da mão. Igual uma coisa da questão da pornografia que eu ouvi falar, que tipo, é uma coisa que não é real que a gente vê ali, né? Não é uma coisa que não é real. Tudo bem, sua mulher pode fazer aquilo, pode, mas assim, ela não vai estar todo dia com aquela performance louca. Nem com a performance e nem com a questão do estereótipo físico. É, isso mesmo. É assim, ó, eu para poder escrever o livro, eu mergulhei bastante nessas coisas, eu fui atrás de pesquisa. No ano passado, uma das coisas que foi mais pesquisada em sites do tipo Xvideo, não era o vídeo super produzido. Os caras queriam os caseirinhos. Caseiro. Ou seja, com a mulher igual qualquer mulher e tudo mais. Porque o cara entrou nessa pira de querer só a menina que é a menina super perfeita, o corpo, o peito, tá tudo muito perfeito ali, ela é bonita, ela é tudo maravilhoso. Só que quando ele vai pra casa, aquilo que ele é hiperestimulado na pornografia, em casa ele não encontra. Existe até uma corrente nos Estados Unidos que é a disfunção erétil pelo uso da pornografia. É PIP. Porn Induced Erectile Dysfunction, alguma coisa assim. Que é a disfunção erétil pelo uso da pornografia. Ou seja, o que essa corrente prega? Prega que você, como na pornografia é hiperestimulado, esse hiperestímulo que você teve vai gerar em você uma certa necessidade para poder chegar no orgasmo, por exemplo. E se você, numa relação normal do dia a dia, não recebe esse mesmo estímulo, você acaba não tendo. E aí você não se excitou, você não conseguiu manter, e aí você acaba tendo a disfunção erétil. Foda, hein? Foda. Cara, cai numa armadilha, a mulher que eu atendi hoje, era ela me contando do caso dela. O namorado dela, ele tem que estar vendo pornografia pra conseguir. E ele transa com ela, e ele só tem o orgasmo, a ejaculação, se ele mesmo faz ali a masturbação. E a mulher se sente um lixo, né, cara? Com certeza. Porque ela tá ali, né? Aquele charme, aquela coisa toda. Tudo e tal. A sociedade de hoje, cara, é uma sociedade complexa. Porque eu até brinco, né? Eu acho que o capeta... O Miguel também, do Pink Pill, acho. Não, do Pink Pill não, do Redcast.
A gente brinca que o capeta, acho que ele tinha pensado, mano, já fiz tudo. Já fiz a pornografia, já fiz a adultério, a prostituição, já fiz tudo. Vou construir uma coisa nova. O que eu posso construir, hein? Foi lá e construiu as redes sociais e a internet. Porque, cara, isso te deu acesso pela alta velocidade da banda larga, que você não tinha antes, cara. Cara, eu tenho um mentorado meu que ele tem 33 anos e ele é viciado em pornografia há 20. Caramba. Só que detalhe, ele é virgem. Nossa. Não consegue se relacionar com pessoas. Vive naquele mundinho lá. Aquele é o mundo dele, velho. É foda isso daí. Aí é um trabalho hercúleo. Deve ter vários, hein? Vários. Deve ter vários. Molecada de hoje em dia. Aí é um trabalho hercúleo pra você fazer com que ele quebre aquele negócio. E aí ele vai... Porque ele tem medo, tem insegurança, né? Porque é mais fácil. Sim. Com a internet, você não precisa mais. Quero ter prazer. Ah, eu tive um dia difícil. Vou ali me masturbar. Aí você vai fazendo isso repetidas vezes. Teve um cara que eu atendi que ele tava tão viciado na pornografia que o próximo passo é você ir para o submundo mesmo. Você vai para casa do swing, vai para os homenagens, aquela coisa toda. Uhum. Então ele tava tão viciado que ele falava assim, eu tenho que entregar um material amanhã, um PPT, uma apresentação, e eu me via o dia inteiro me masturbando várias vezes por dia. Caramba. O cara chegava a machucar a piroca. Bizarro, mano. E ele tava naquele vício tão grande, que chega uma hora que você precisa de mais. É igual droga. Aí fica normal aquilo lá. Aquilo já ficou normal, aquele prazer você já não tem mais. Aquele ele começou a fazer, começou a escalar, começou a ir pra swingueira. Só que aí ele começou a ficar tão viciado na swingueira que ele às vezes deixava a mulher em casa à noite. Esqueci a carteira no trabalho. Ia na swingueira, usava ali uns 30 minutos e voltava pra casa. Doideira, hein? Doideira, mano. O cara acaba com a vida, né? Acaba com a vida. Acaba com a vida, com o relacionamento. Com o relacionamento, com a visão dele mesmo. Porque, cara, uma coisa que eu tenho certeza é quem tá nesses estados de drogadição, né? Drogatícios, eles não querem estar ali, mano. Ele tá lá, velho, mas ele não quer estar lá. E ele mesmo se cobra. Ele mesmo sofre por estar naquele lugar. Ninguém vai acabando com a sua própria vida querendo, que legal, tô super acabando aqui. Não é, cara. Não mesmo. Quando para pra pensar, não quer estar ali. Mas tá. Tá por quê? Quando porque se vê, tá até o pescoço, né? Até o talo. Até o talo. Não consegue sair do rolê. É foda isso daí, meu. Foda pra caramba. Vício é foda, cara. Vício é foda. Então, assim, cara, não tem muito pra onde correr. O que você precisa, e aí voltando pro livro da mentalidade, é ter uma mentalidade que te projete. Ainda que a tua vida hoje não seja uma vida do jeito que você gostaria, na condição financeira ou de vida, mas ter a sua trajetória muito clara. O problema é que muitas pessoas vivem como a música do Zeca, né? Deixa a vida me levar. Então, hora tá bem, hora tá mal. Por quê? Porque ela só vai vivendo e dane-se. E esse vivendo e dane-se pode te levar para um lugar que você não quer. Que é uma frase que eu falo o tempo inteiro. Se você não se posiciona, alguém vai posicionar você, mano. É foda isso, né, cara? Entendeu? Porque a vida é sobre isso. Isso aqui não é um mar de rosas, não, velho. Não é mesmo? Se você vacilar com a tua carteira, teu telefone ali na porta, o nego vai tomar. E vai tomar forte. E vai te bater. Entendeu? Uma coisa também do VSM que eu acho que tá ligado também. O cara que tem um VSM alto, que é o cara o alfa mesmo, raramente ele vai ser assaltado na rua, né? Até acontece. Porque às vezes ele não tá caracterizado. O cara tá num carro todo fumê, os caras bateram ali, acabou, já foi. O bandido, pegou. Mas eu não acho que tenha muito a ver com isso. Mas o cara que ele é o alfa meio mesmo, o cara que é o alfão, o assalto, eu acho que até acontece. Mas ninguém, eu vou usar um termo esdrúxulo aqui, ninguém cagar na cabeça dele, velho. Sim. Tipo, estamos sentando aqui, ó. Cara, nós quatro, estamos em 4 aqui. Percebi que você é o alfa. Ninguém esculacha você, velho. Porque você se posiciona. A grande sacada do alfa meio, do macho alfa, é que esse cara, ele se posiciona. É um cara que sabe qual que é o papel dele na equação. Mas eu posso perder o trabalho. Sorry. Passar a mão na minha bunda não vai. Esse é um termo que meu pai usava, que eu uso até hoje. Os meus seguidores todos sabem o que eu quero dizer. Eu falo, passar a mão na bunda não é literalmente, né? É alguém te sobrepujar, alguém passar a perna em você. Subir nas suas costas. Subir nas suas costas.
tripudiar na tua cabeça. É foda, cara. Eu desde novo, assim, eu paro pra avaliar minha vida, eu vejo que eu sempre fui alfa. Sempre fui muito alfa. Mas no último emprego que eu tive formal, eu acabei me deixando me levar pelo ambiente, né? Que era um ambiente que tinha muito a galera do Todes, né? Né? Aí essa galera aí fica, tipo, fazendo com que você meio que acredite que é errado. Acontece, viu, cara? É errado você ser homem, é errado certas atitudes. Porque você é o produto do meio que você tá, né, mano? Cara, aí você começa a falar, porra, será que eu tô errado? Eu tô errado. Olha, vamos pensar por exclusão, o oposto. Você tava com esses caras. Você começou a achar que você tava errado e queria ser menos alfa, menos machista, vamos chamar assim. Isso. Agora, pensa que você, ao invés de estar com eles, você tava num grupo com 5 fuzileiros navais. Como é que seria? Essa é outra história. Você foca na caveira, Exato. Então, o meio que você tá, querendo ou não, parece aquele papo coach, né? Ai, você é a média das 5 pessoas. Não tem como, cara, infelizmente. Pode não ser 5, pode ser 8, pode ser 15, pode ser 10, não sei qual é o número, mas você é. Então, se você tá andando com pessoas que te projetam, você vai ser projetado. Se você tá andando com pessoas que te subtraem, você vai ser subtraído. Porque que nem nesse meu caso aí, cara, eu ficava das 7 às 5 no trabalho. Então. 7 às 5, com aquela lavagem cerebral. Tinha hora que eu me questionava, falei, caramba, será que eu tô errado mesmo, cara? Acontece. Aí depois que eu saí, eu falei, mano... Isso chama-se conformidade social. O que é conformidade social? É quando você tá diante de uma situação em que, isso é muito legal, tem até um experimento, um estudo científico, que foi feito assim, ó, levaram os caras pra uma sala, tipo uma sala como essa, com vidro aqui, que você vê de um lado, sabe? Sim. Não vê do outro. E aí tinha um cara aí narrando onde você tá, e narrando assim, ó. Como é que era o esquema? Eu tinha cartelas aqui com tamanho de linhas. Eu faço uma linha de um tamanho menor, um tamanho maior e tal. E aí você me mostrava assim, ó, tem 3 linhas aqui, ó. Essa e essa. Nessa sequência. Então, uma desse tamanho, uma cresceu um pouco, outra cresceu um pouco. E aí eu primeiro calibrava. Só uma pessoa era o que estava passando pelo estudo, o resto tudo era ator. E aí o que acontecia? Os atores, todo mundo calibravam. A primeira pergunta, a resposta era certinho mesmo. Ó, essa aqui é maior que essa? Todo mundo dizia, beleza, então tô calibrado. Então já percebo que de cara tá todo mundo comigo. A segunda já era pegadinha. Era assim, ó. Qual que é a maior? Essa ou essa? Aí o cara dizia, essa aqui é maior. Aí o outro dizia, essa aqui também. Aí o outro dizia, essa aqui também. Aí o cara ficava assim, mano. Como assim, mano? Mas não é, caralho. Pô, mas não é. Não. Aí chegava na vez dele. E você? Essa aqui também. Conformidade social. Existe uma tendência natural que você conforme com o que você tá olhando. Cara, é o que acontece na psicologia das massas, é o que acontece no cara pela internet, é o cara que abraça as causas, por exemplo, veganismo, essa coisa toda. Por quê? Porque se conforma socialmente com o grupo no qual você está inserido. E muitas vezes é o cara que quer se inserir num grupo, né? Quer se inserir num grupo também, acontece. Se inserir, aí o cara fica fanático por aqui. E aí você tem pequenas dialéticas dentro de cada grupo, né? O grupo dos corredores tem uma linguagem dos corredores. Sim. O grupo dos maromba gigantes, tem uma linguagem dos marombas. Exatamente. Então você vai se adequando àquele grupo no qual você está inserido de alguma maneira. Essa é a conformidade social. Então, quem que é o cara diferente hoje? É o cara que tem opinião. Por que algumas pessoas dão muito certo na internet, outras nem tanto? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Mas eu tenho uma percepção que quem é autêntico hoje se dá bem. Ainda um autêntico nunca vai ter 3 milhões de seguidores, acredito eu. Mas ele vai ter alguns milhares de seguidores. De verdade, seguidor fiel, né? Fiel. Porque essa coisa do autêntico, tem muita gente hoje que tá de saco cheio dessa coisa meio pasteurizada, plastificada, de todo mundo igual, respondendo as mesmas coisas. Falando bonitinho. Bonitinho. Todo mundo é muito limpinho, sabe? Todo mundo muito bonzinho, muito certinho. Aí você chega um cara falando a real, funciona. Eu, por exemplo, cara, o meu papo é reto. Gostou, não gostou, manda um hate lá, tá tudo certo, eu não vou ver mesmo, tá tudo bem. Eu também tô no foda-se, assim, cara. Tudo bem. Um tempo atrás que eu tava até te falando uns hate aí, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa, que eu até brinco, falo, atingir a iluminação. Que eu caguei e andei pra tudo que me falaram. Cara. Então. Caguei e andei, foda-se. Você tem noção? Não é o que eu sou, né, velho? Então, você sabe quem você é. Vai pra merda. Eu, por exemplo, o nível que eu tô, eu não leio.
Eu posto vídeo, você entrar lá, você vai ver um monte de vídeo. Manda um coraçãozinho pros hate. Eu não vejo nada. No começo, eu ainda tinha uma brincadeira com os meus seguidores, que era assim, eu respondia a todos. Uhum. E era assim, o cara tá lá dizendo, você é um sem noção, um antiquado. Eu dizia, boa. Você metia um boa. Boa. Eu mando um coraçãozinho. Você é um cara machista, escalista, escapista, alquimista. Boa. Teve um dia que eu recebi um hate nervosão, assim, no... Acho que tava falando mal de Legião Urbana, cara. Eu escrevi um mó textão, assim, falando não sei o que lá e blá, blá, blá. Aí eu peguei e escrevi lá embaixo, você tem razão. Deixa, cara, de verdade, deixa. Não adianta, cara. Se quer dar luz pra cego, não dá, velho. Não adianta, cara. E outra, se você entra nesse fluxo, você tá mais corroborando com aquilo que a pessoa queria mesmo. É, isso mesmo. Olha, cara, olha quanto influencer hoje não tá numa situação de depressão, viciado em droga, enfiado, Porque cara. aceita aquilo lá. Porque, cara, a pessoa entra naquele looping. É. E aí você entra numa esfera de uma necessidade de ser aceito. Então, quando você se vê sendo não aceito, você entra em choque. É. Entendeu? Isso mesmo. Porque você não tá hoje preparado psicologicamente para alguns lugares que você alcança com a internet hoje. Sim. Olha o Whindersson Nunes, cara. Sim. É um cara brilhante, foda, o maluco é monstro. Mas tá o tempo inteiro na oscilação. Sempre mal, né? Por quê? Porque, cara, ele teve acesso a coisas que talvez o Piauí inteiro não tenha. É. Ele é de uma cidade lá no Piauí, né? Sim. Percebe? Então, cara, carrega um peso que se você não tiver inteligência emocional, você não consegue lidar. Esse é um assunto legal da gente falar. A gente passa 15 anos da nossa vida, para quem foi até graduação, pós-graduação e tal, estudando para ter um QI bom, coeficiente de inteligência, QI. O QI, ele é medido pela tua capacidade de cognição lógica, matemática, física, química, história, português, ciências. Então isso desenvolve a tua inteligência. Mas me fala em qual medida, em qual momento você teve na tua grade curricular, de sempre, um momento para você falar sobre inteligência emocional. Não tem. Tem. Eu tive a oportunidade de fazer aula com um cara chamado Daniel Goleman, que ele é um professor já li o top, livro dele já. com nome de inteligência emocional, inclusive, É. né? Que ele é um professor, um cara top, que trabalhava no The New York Times e que desde 95 vem falando do tema inteligência emocional, e ele fala sobre o papel da inteligência emocional versus a inteligência essa intelectual. Essa mais cognitiva, vamos chamar assim. Uhum. E os estudos mostram, cara, que os caras que mais estouraram na vida em termos intelectuais, ou que cresceram de profissão, de altos níveis sociais e tal, 20% daquilo é inteligência intelectual. É a coisa da cognição, é o QI. O resto é tudo emocional. Não, aí 80% é outras coisas, tá. inclusive o emocional. Porque a gente também não pode tirar dessa brincadeira a indicação, a família, porque Sim, tem, né? Tem cara que só já nasceu feliz porque vem com nome foda e já vem de geração em geração se dando bem, porque tem uma família. Fácil, já tá tudo meio mais caminhado. fácil pra ele. Mas em grande medida, os caras que estão lá no topo, os caras que são hoje presidente de banco, se fuderam pra caralho. O nível de inteligência emocional de um cara desse é gigantesco pra saber lidar com a artimanha política de uma corporação como essa, entende? Então a inteligência emocional é uma coisa que a gente negligencia demais, mas acho que ela é extremamente importante para nós e para os nossos. Você que tem uma filha pequena, por exemplo. Sim, sem dúvidas. Importantíssimo. Demais, demais. Porque, cara, é com a inteligência emocional que você prepara o teu filho para o mundo. No mundo que tá meio complexo. É, o mundo cruel, né, cara? Que, assim, acho que a grande maioria dessa galera dos mimimi da vida aí, eles querem pregar o mundo Disney, né? Opa, que não é verdadeiro. É verdadeiro, cara, não é assim. Opa. Não é assim. Opa. Você vai ser rejeitado por características físicas, por N coisas. Por qualquer coisa você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado. Não tem nada, isso não pode. Aceitação 100% não existe. Falar, isso não pode. Claro que não pode. Claro que não pode, mas vai acontecer. Vai. Não tem como. Opa. Né? Opa. E, cara, eu tive na minha vida, né, cara, eu sou o mais branco dos pretos, né? Uhum. A minha família é tudo negada, da hora. Eu cresci pensando, mano, eu queria muito ser negão daqueles azul, sabe? Porque meus primos são, minha avó e tal, né? E, cara,
no meio social de onde eu venho há anos, trabalhando com grandes executivos e tal, você não tem um cara negro, não tô aqui fazendo mimimi, nada, sim. mas você não tem um cara negro trabalhando nesse lugar. Sim, a gente sabe a realidade. Então, cara, que... você começa já perdendo, Sim. o cara começa a ficar assim, o que esse idiota vai falar aí, né? Aí eu tinha que depois, pela competência, comprovar pro cara. Isso pra mesmo. falar, não, realmente o cara é bom, vou dar atenção. Não adianta falar que não existe. Existe o preconceito racial, o sexual. Tudo. Existe. Esses dias eu vi um rapaz aqui, a gente meio que discutimos sobre uma bolsa que queriam dar pros travestis. Porque, tipo, uma bolsa pra eles estudarem. Cara, pensa numa trans. Quem que vai querer contratar uma trans pra ficar lá na loja lá? Não vai, velho. Não vai. Ou ela vai pro tráfico, ou ela vai pra prostituição, ou vai pra um salão de cabeleireiro, velho. Então, assim, o único jeito dela conseguir se colocar no mercado é através de ser muito foda em alguma coisa. Tem que ser foda em alguma coisa. É muito foda isso, cara. A questão das bolsas, elas dividem em opiniões, né, cara? Eu tenho mixed feelings com relação a ela. Porque no mesmo momento que eu concordo com você que ela precisa de algum incentivo, eu acho também que o incentivo acaba empobrecendo o sujeito. Que aí não faz ele ter a gana de correr atrás. Porque eu, por exemplo, tenho uma máxima, que a máxima é: não se forma homem no tapete felpudo da vovó. Não mesmo. Quando eu falo de homem, eu não tô falando do gênero, tô falando da espécie. Então o tapete felpudo da vovó na Paulista não forma o caráter do homem. Não mesmo, não. Tô aqui criando uma situação hipotética. Sim. Então, o que forma o homem? É o caos. O caos forma o homem. E como é que é esse caos? Então, é quando você passa por uma situação de caos... Os apertos, né? Aperto. Como é que eu saio disso? Porque, cara, falar que você tá bem enquanto você tá andando de carrão, vivendo uma vida de viagem top, postando só bebida top e comida top na internet, tá tudo certo. Sim. Agora, eu quero ver continuar bem quando tudo isso acabou. Entendeu? É outra história, né? É aí que você separa os homens dos meninos. É isso mesmo. Então, a formação do caráter do homem enquanto espécie, não quanto gênero, tô falando de homens e mulheres, tem muito a ver com como você sai depois do caos. Sim. E o que é como é que você sai diante do caos? Aí tem um exemplo que, para mim, eles são incríveis nesse sentido, que é o Japão. Ó, como é que funciona as enchentes no Brasil? Todo janeiro até março tem chuva no Brasil. Aí o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são todos assolados pelas enchentes, certo? Desbanca, sai derrubando casa, matando um monte de gente. Só que todo ano é igual. O que você fez com aquilo? O que você aprendeu com aquilo? Nada. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura que dane-se. Tá bom, o meu mandato é 4 anos, eu vou aqui fazer o meu papel e tal. Como é que faz o Japão? Olha quanto de bomba atômica, tsunami, o caramba tem lá. O Japão sofre muito de abalo sísmico. Olha como é que o prédio, quando vai crescer, vai subir no Japão, ele já nasce levando isso em consideração. Sim. Portanto, é um país que aprende com o caos, sai melhor do caos. Teve lá aquele desastre daqueles tsunamis recentemente, acho que foi 2004, não me lembro exatamente quando foi, que dissolou uma região lá do Japão, mas aquilo gerou aprendizado para as gerações futuras. Sim. O problema é que é aí que você vai entrar num conceito muito de... que tem um autor norte-americano chamado Nassim Taleb, que ele chama de antifrágil. O antifrágil não é o forte, não é o resiliente tampouco. O que é o resiliente? É aquele que você aplica uma força, quando você solta, ela volta pro lugar. Sim. O que ele aprendeu? Porra nenhuma. Ele voltou pro mesmo lugar do mesmo jeito. Sim. E o forte? Você tá aqui batendo, ele não sai do lugar. Não aprendeu, não melhorou. Agora, e o antifrágil? Ele aprendeu. Ele passou, então, a partir daquele caos que ele sofreu, a melhorar ainda mais. Porque ele aprendeu com o caos. Isso eu acredito. Também concordo contigo. E essa questão das bolsas aí que você falou, um grande exemplo que eu tenho é do pessoal, tipo assim, esse pessoal MST. Que eles querem ter o direito de ter uma casa e não sei o que lá e blá, blá, blá. Por que eu também não posso ganhar uma casa? Né? Não é meio injusto você parar pra pensar? É muito foda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter essas cotas, essas coisas pra facilitar. Ainda mais na questão dos negros,
É, cara, né? Porque senão ninguém contrata, cara. Ninguém não, mas sim, grande maioria não vai contratar. O lanche xiita, o que eu não gosto, cara? Eu não gosto de nada que é xiita demais. Sim. Ou é isso, ou é aquilo. Extremo é uma desgraça. Então, tipo, eu não gosto disso todo, também não gosto disso tão pouco. Sim. Existe uma coisa que a filosofia explica que é legal, que é o caminho do meio talvez seja o melhor. Sim. O problema é que a gente procura o mais fácil. Que é o equilíbrio, né, cara? Ou seja, o mais fácil é pegar um lado. Ou você é azul, ou você é bandeira Brasil, ou você é bandeira vermelha. Isso mesmo. Ou você é rosa, ou você é azul. E não existe esse seu meio termo. Agora, né? E o meio? Tem alguma coisa no meio aí que é legal, cara. Sim. Estar no meio não significa estar em cima do muro. Você pode ter posição. Mesmo não assumindo uma bandeira extremista para poder tremular. Eu acho que extremo para tudo é uma desgraça. Eu acho para tudo. Não dá. Para tudo, para relacionamento, para vida pessoal. Você pessoal. pega uma coisa boa, que é a religião. O cara que é extremo fica insuportável. Fica insuportável. Exato. E é uma coisa, se a gente for parar, independente da religião, é uma coisa boa, né? Te traz reflexões, te traz crescimento. Mas só que o cara consegue levar pro extremismo que fica uma desgraça. E esse é o ponto, cara. Então a grande sacada eu acho que está no caminho do meio. O problema é chegar no caminho do meio. Porque a gente tem uma condição natural de ser extremado. Sim. O meio não serve pra gente. Ou a gente quer tudo ou não quer nada. Ou é assim ou não é nada. Isso mesmo. E isso, cara, a inteligência emocional te ajuda nesse sentido. Sem dúvidas. Porque você acaba entendendo. É por isso que há muita sabedoria na velhice. O problema é que na velhice se idiotiza o velho. Cara, tá triste que nem criança. Que é triste. Né? Ou seja, há um menino de 15 anos vendo um vô e falando: meu vô é tão antiquado, sabe nada. Sabe, cara. Sabe muito, muito. E muito, cara. E tudo que ele tá falando, ainda que venha de uma outra maneira, agora talvez pautado pela tecnologia, vai acontecer. Vai. Porque a gente vem de ondas ao longo do tempo. Voltando pro lance do VSM. Então, como é que você fundamenta o VSM? O VSM é uma área de estudo que que está dentro das ciências sociais. Então, o que as ciências sociais estudam? Ela estuda o comportamento humano. Ou seja, ela não avalia o resultado de um indivíduo, mas ela avalia aquilo que a moda traz. Moda é um conceito dentro de estatística, que é por isso que tem moda, que é aquele que mais aparece. Então, o resultado que mais aparece é a moda. Esse que mais aparece representa o todo, ainda que ele não seja o todo. Portanto, as ciências sociais ela não olha pro pontual, ela não avalia o indivíduo. Ela pega o comportamento do grupo de indivíduos e identifica como esse comportamento do grupo altera o indivíduo. Percebe o que eu estou dizendo? Não? Sim. Ou seja, então, quando eu olho para a VSM, eu estou falando de uma ciência que trata o comportamento humano no desenvolvimento da humanidade. São 250 mil anos para cá. Existem componentes que até hoje são iguais. Quer ver exemplo? Antes de você ser você ter um cérebro racional, que é o sapiens, o teu cérebro ele cresce de baixo para cima. Eu poderia separar ele para poder ficar simples em 3 grandes blocos. O seu cérebro reptiliano, o seu cérebro límbico e o seu córtex neocórtex. O límbico, o reptiliano e o límbico existiam nos répteis, por isso o nome reptiliano. Por que isso acontecia? Era para senso de proteção, sobrevivência. Quer ver um exemplo? Quando você está com medo, o que acontece com você? O teu sangue ele vai todinho para as regiões das suas pernas e dos seus braços. Sim. Por que dos braços? Para você poder sacar uma arma. Pode perceber que como esse sangue desceu para as pernas, por exemplo, para você poder sair correndo numa situação de medo, a sua cara ficou pálida. A sua cara pálida determina que você está com medo. Por quê? Porque o teu sangue, o teu corpo mandou todo o sangue para a região que mais precisava. Para você poder fugir, por exemplo. Ou para você poder contra-atacar. Percebe? Então, de alguma maneira, isso acontece porque existe uma mecânica em você biológica que acontece ao longo de muitos e muitos anos. Portanto, se isso é uma verdade, você é um ser emocional antes mesmo de ser um ser racional. Sem dúvidas. Porque você sente coisas. E a gente, na nossa infantilidade, acha que há uma dualidade, uma briga entre o racional e o emocional. O que há, na verdade, é uma máquina chamada cérebro trabalhando no máximo da equação entre as duas coisas. Pegada, meu. É louco. Complexo, cara. Complexo, né? Louco.
Não é uma receitinha de bolo Não, pronto assim, não é, né? não é. Foda. E isso é muito maluco você pensar, cara. Você fala assim, caraca, é verdade, mano. Então o que eu tô achando que tem uma briga do meu racional com o meu emocional, na verdade não tem. Existe uma perfeita equação entre eles. Sim. É por isso que é Homo sapiens, porque é aquele que pensa, que aí vem o neocórtex, essa parte aqui de cima, que ela faz então você pensar nas coisas. E uma coisa que a psicologia, a psicanálise me explicou, que pra mim também é meio mágico, é que os teus pensamentos alteram os teus estados emocionais, que alteram as tuas ações, que alteram os teus comportamentos. Então, mano, quer ter um resultado diferente na vida, você tem que ter o pensamento que te leva pra esse lugar, e não o contrário. Sem dúvidas. Sacou? Sem dúvidas. Faz sentido, mano? Faz, cara. E o VSM, aproveitando que estamos falando do VSM novamente, e a mulher, pra ela aumentar o VSM dela, é diferente do homem. O VSM da mulher, ele vai ter alguns componentes a mais, e eu poderia traduzir ele rapidamente como feminilidade. Aham. Então, a feminilidade, ela sempre foi valorada pelo homem. Além dela, você vai ter a honradez. O quanto que você honra o outro. Honra o compromisso que você tem comigo, homem, por exemplo. E muito ligado a esse, tem a castidade. Isso é polêmico. O homem sempre valorizou a castidade feminina. A castidade sempre foi uma tônica importante. Porque lá atrás, quando você copulava com a mulher, há 10 mil anos atrás, quando o amor começa a acontecer, especialmente quando a gente estaciona num período em que a gente passa a ser, então, sedentários, que a gente chama de sedentarismo, e a gente estaciona, começa a plantar e esperar essa planta que foi plantada crescer e dar frutos, eu começo a me relacionar com a mulher que está comigo. Ela engravida e eu tenho um filho. Quando ela tem um filho, eu crio afeto por esse filho. E esse afeto que foi criado me faz, então, ter uma preocupação só. Será que esse moleque é meu? Por definição, o homem é inseguro, velho. Todos. Alfas, betas, qualquer um. É. Então, será que esse moleque é meu? Por que essa preocupação começou a acontecer? Porque como eu planto, eu tenho sacas de coisas. Essas sacas de coisas são trocadas no mercado. Só que nem sempre eu vou trocar tudo, então fica coisas. Essas que ficaram é uma espécie de, não é correto, mas vou chamar assim, só para ilustrar, uma espécie de herança. Se eu tenho herança, se eu tenho patrimônio, eu não quero que o meu filho, esse moleque aqui que não é meu, usufrua dele. Sim. E aí você vê na evolução do tempo os dotes sendo pagos, por exemplo. Como é que você tinha um dote sendo pago? O pai pagava o dote para ter a filha do outro, esse outro tinha que garantir que ela era virgem. Porque o ímã intacto garantia que o filho que nascera dali para frente Ia ser dele. era ser dele. Caramba, que brisa, hein? É por isso que a gente é extremamente ciumento, extremamente violento. O homem tem duas características: o ciúme, a insegurança, melhor dizendo, e a violência. As duas. Uma tá ligada à outra. Aí você fala assim: não, Wagner, não concordo. Meu marido não é nem inseguro nem violento. Você que acha? No fundo, né? Uma parada que eu sempre discuto, cara. Tem um monte de colega aqui na internet, no meio de rodas, assim, dependendo. Tem mulher, o cara quer fazer o discurso Fiuk, né, da vida, né? Mas quando tá entre nós, no rolê, pá, o cara fala tudo que todo homem pensa, velho. Esse que é o problema. Quer ver uma coisa que o homem sempre valorizou? Eu vejo muitas meninas que me chamam pra fazer mentoria e elas falam pra mim assim: Vagnão, não tô entendendo o que tá acontecendo. O meu ficante tá perguntando pra mim quantos caras eu tive, quais foram as aventuras que eu fiz sexuais mais doidas e tal. Aí eu falo pra elas assim: não fale. Porque se você fala, já era. Corta. Já era. Então, por exemplo, tem um cara lá que me chamou esses dias, que ele teve com uma mulher, que ela teve 1000 homens. 1000 homens. E ele tá numa dissonância cognitiva danada. Porque, lembra, eu sinto, eu penso, eu faço. Tem uma coisa que não tá combinando aqui. Sim. Então o que ele começou a fazer? Não, talvez não seja tão ruim uma mulher assim. Significa que eu sou melhor do que os 1000 homens que eles já passaram por ela. Eu sou 1001. Percebe? Sim. Só que a própria biologia dele tá dizendo: sai daí. Por quê? Porque o homem, ele tem dificuldade com a promiscuidade feminina. Por que a promiscuidade? Vem da palavra promíscuo. Promíscuo vem do latim, que é promiscuus, que significa avoito a mistura, apto a misturar. Então nós éramos todos promíscuos na savana africana. Sim. Porque a gente se misturava. Promiscuidade tem a ver com mistura.
Mas esse cara aí que pega e vai lá e pergunta pra mina, e ela pega e fala, beleza. Mas esse cara já é meio inseguro, né? 100% Ele inseguro. é praticamente um beta, né? Ele é um beta. Porque o cara que se garante mesmo, ele foda-se. O alfa vai ter a mesma preocupação, tudo bem? Sim, a vai mesma. ter. Você Não, não vai vai ter. perguntar. Mas se ela falar voluntariamente, ele sai fora. Ele sai fora. Sai fora. Sim, Sai fora. Verdade. Então, por exemplo, você tá com a menina que ela fala assim, eu gosto... Imagina, o cara é todo correto, o cara gosta ele trata a mulher dele como sendo a princesa dele, e ela vira pra ele e fala, eu gosto de homenagem, eu gosto de swing, o caramba, 3 homens, o caramba. O cara sai fora. Ele não volta no outro dia, ela Assim, não, depende ela não do perfil do cara quê. também, né? Se for um cara da putaria também. Não, tô dizendo um cara que não é da putaria. Sim, é. Ele não quer. Ele não quer sair Não fora. quer. E tá certo, porque Não não é o quer. perfil dele, Não é né? o perfil dele. É o perfil dele. Então, em Tem nada de geral, o errado. cara tá buscando uma mulher que eu chamo de mulher uma mulher que tem alto valor, né? Um homem de alto valor, uma mulher de alto valor é aquele que tá no mercado com VSM alto, mas que ele se posiciona em cima do que ele tem. Sim. Eu acredito muito numa coisa, cara. Você vai encontrar mulheres a partir do posicionamento que você tem na tua vida. Sim, sem dúvida. Se eu me posiciono em alto valor, o que aparece pra mim naturalmente são mulheres valiosas. Sim. Se eu me posiciono como bobão, ostentação, do copo de cerveja e do V nas fotos todas iguais, a felicidade mentirosa, só vai aparecer pessoas que estão querendo comprar isso. mesmo. Que é o típico tiozão da lancha, né? O que é internet, cara? A internet pra mulher é palco de peito e bunda. É. Você pega uma pessoa da tua idade, um pouco mais novo que você, tá o tempo inteiro postando peito e bunda. A menina de 28 anos, de 25 anos, de 30 anos, é peito e bunda, é academia, é agachamento, aquela calça totalmente atolada. Por quê? Porque ela tem uma percepção que ela não sabe de onde vem, é inconsciente, de que o homem tá buscando beleza. E é verdade. Daqueles 4 atributos que eu falei pra você, o que o homem mais busca numa mulher, pasme você, é o atributo físico, é a beleza. Porque a beleza está muito ligado com a questão da fertilidade. Sim. E a mulher acho que é mais o intelecto, né? E a mulher, ela busca a atitude primeiro. Atitude. Atitude é o que ela mais quer. E aí, na sequência, o intelecto. Depois, a beleza. Não, mas eu tenho uma amiga que só fica com saradão. Cara, é o momento dela. Ela é uma dela, exceção. Né, no momento, né? Ela é uma exceção. Porque não tem mas regra, eu tenho né? certeza, não tem regra. Ela é uma exceção, mas tem certeza de uma coisa. Que ainda que ela queira pegá-los só pela parte estética, a parte física, daqui a pouco ela vai começar a questionar a inteligência dele. Se não for inteligente, ela não quer. E também se for um cara, como posso dizer, um cara sem perspectiva de vida, exato, sem plano, futuro, sem futuro. Sem atitude. A mina é uma puta de uma mina se desenvolvendo no mundo corporativo, que seja, pensando em 1000 coisas, e o cara... Mortão, só academia. Exato. Aquela vida básica. Se tinha no passado o cara da academia sempre foi um cara meio estereotipado, né, mano? Eu sempre fui da cara da academia. Então, o cara me olha, eu sou estereotipado, né, cara? O cara olha e fala assim, o cara é moreno, o cara é grande, não sei o que, tal. O cara fala assim, é um bobão. Sim. Aí você tem que chegar, mostrar que você não é. Então, de alguma maneira, essa coisa do estereótipo, ele querendo ou não, ele conta pra mulher. Conta. Porque a mulher, ela até pega o saradão, o bombadão. Mas se o cara não tiver uma condição mínima de trocar no mesmo nível dela, pelo menos, ela não fica. Não fica. Então eu vou entrar com uma outra máxima pra você. Homens querem mulheres com VSM necessariamente menor do que o deles. É mesmo? Que é Sempre. Por quê? Porque a mulher que tem VSM menor do que eu, ela olha pra mim de baixo pra cima. Não no sentido de ser menor, mas no sentido da admiração. Ela te admira. E a mulher quer homens com VSM maior do que o delas. Porque se o cara tiver um VSM menor do que o delas, ainda que seja legal no primeiro momento... Não é sobressair, a palavra não é essa, mas ela vai ficar de alguma maneira sem a admiração por ele. Entendi. Então, por exemplo, se eu tô com um cara, a mulher, tô com um cara que o cara tem um VSM menor que o dela, e se esse cara não provocar admiração nela, ela ejeta ele. Ela não quer ficar. É foda. Entendeu, velho? Então é isso. Então, assim, necessariamente o homem quer... Wagner, não, mas eu tenho um amigo que ele quer a mulher com VSM maior que o dele. Tem mesmo. Tem uns caras que estão usando agora do feminismo pra poder se beneficiar. Então, ela quer pagar? Deixa ela pagar. O cara quer ficar na boa. Tem caras que eu recebo lá, que o cara, tipo, é um meninão de 25 anos e ele tem a mulher dele de 40, de 42 anos, só pra poder bancar. E ele tá pegando as menininhas por trás, mas ele tá com a mulher dele lá só pra poder bancar.
Tipo um gigolosão, saca? Ah, e vice-versa também, né? Os dois. Dois lados. Os dois. Né? Dois lados. Cara, é o que eu falo sempre. No meu conteúdo, eu não faço separação de gênero. Aham. Serve pros dois. Tudo que eu falei aqui serve para os dois. Sim. Igualmente serve pros dois. Então, quando você olha pra você fala assim, cara, caramba, meu, então o cara tá buscando a mulher pra poder fazer escalada social? Muitas vezes é. É foda. Ele não pensou nisso, tudo bem? Pensou, tá, Eu não acho que ele natural, é mal, né? não acho que ele é maldoso. Tem os maldosos, mas... E por que isso acontece? Porque, vamos lá, a mulher de 40 hoje tá sendo muito acionada pelo menino de 23, 25, 28. Sim. E elas me procuram perguntando, mas por que isso acontece? É fácil de entender por que acontece. Porque o menino de 25, ele não consegue pegar a menina de 25. Sabe por quê? Porque o cara de 25, o cara de 25 não tem ainda um status. Então ela quer o status. Ela quer ter proteção para procriação. Lembra disso? Sim. Então ela tá pegando quem? Um cara de 42, de 41, de 45. Porque esse cara de 40 anos, supostamente, tá no pico do VSM. Tá com a vida resolvida, tem a né? grana, tem a viagem, vai num restaurante top, tem a lancha, tem sei lá o quê, entendeu? Sim, sim. Então dá uma vida melhor para ela. Não é que ela seja interesseira, absolutamente. É a biologia ela, dela, né? Tá buscando a melhor para ela e para a prole, que eventualmente viria dali. Como eu acredito também que se ela encontrar um cara da idade dela, que ela vê muito valor nele, né? Fala, porra... Mesmo sem grana. Mesmo sem grana. Pô, o cara é um gênio. O cara tá na faculdade, o cara tá fazendo mestrado. Ela topa. Ela fala, ele vai estourar daqui uns anos. Ela topa, mulher, né? Algumas mulheres topam pagar um cheque em branco por um cara com expectativa de valor futuro. E assim, topam. Uma coisa, você pode me corrigir seu ponto de vista também, mas eu acredito que assim, ela só quer, não é na questão de dinheiro. Questão de valor mesmo. Valor. Ela quer um cara que projete ela pra cima, que ande com ela. Não um cara que fique lá pra trás. Sabe o que ela quer, mano? Ele, Sabe o né? que ela quer? Ela quer admirar um cara. Ela quer que o cara leve ela pra fazer a viagem no final do ano ou nas férias. Ela quer que o cara consiga pagar minimamente a escola, que a proteja, que a dê carinho. É isso que ela quer. Não um cara pra ficar arrastando, entendeu? Né? Tem alguma coisa demais aqui? Nada. Todo mundo quer isso. Você também quer isso? Claro, pra uma mulher. Óbvio. Então todo mundo quer isso. Não é querer uma âncora. O que ela não quer? Ela não quer uma âncora. Exato. Não é que não uma âncora. Pegar um cara que, meu, o que você tá estudando? Nada. O que nós vamos fazer? Não sei. Meu, teve um caso muito emblemático que eu atendi. A menina e o menino, não são meninos, né? Eles começaram a namorar, eles ganhavam 5 conto cada um. Ele é um advogado, ela é uma mina de TI. Velho, TI você sabe como é que tá explodindo. Então ela foi, hoje ele continua ganhando 5, depois de 5 anos, ele continua ganhando os mesmos 5 conto, 6 e pouco, e ela ganha 40. O que você acha que aconteceu nessa relação? Abalou, né? Abalou. O que você acha que ela fez? Foi embora. Ejetou ele. Ejetou ele. Não é porque ele tem salário menor, é porque ele não tem projeção. É, porque numa dessa ele podia falar, não, tenho que melhorar. Vou empreender, vou fazer um segundo trampo. Falar, pô, você tá com esse trampo aí, vou fazer uma pós aí. Que é o que eu tô corroborando com você, inclusive. Isso mesmo. Eu tô dizendo que você tá falando que tá certo. Ou seja, ela topa se você tiver projeção futura. Já vê o cara e fala, pô, não se mexe do bagulho, né? Cara, é momentâneo, eu tô ganhando mais mesmo, mas ele é um cara foda, ele é gênio, ele trabalha pra caramba, ele tá se esforçando pra caramba. Eu sei que daqui a 2 anos ele vai me passar fácil. Ela topa esse lugar. Sim, imagina. Agora, se ela olha pro cara e vê o cara lá, ai meu Deus, não dei, não sei, não vai. Mano, ela não quer, velho. Não quer mesmo. Porque a mulher não tolera a fraqueza masculina. Ela não tolera. Sim. Mulher não tolera. A mulher foi programada pro homem forte, ponto. Cara, infelizmente. Ponto. Olha aquelas meninas que falaram que o Vitão e o, sei lá, o nome do outro cara lá, João, sei lá como é o nome, eram os modelos de homem agora, porque é o homem desconstruído, que pinta a unha e usa o cropped. Vai olhar se essas mulheres que disseram isso têm os maridos iguais àqueles. Não tem. Exato. Não tem por quê? Porque é uma coisa narrativa. É o discursinho, né? A narrativa cabe tudo. Outra coisa é a vida real. É o prático. O prático é outro rolê, mano. Quando você vai pro campo prático, mano, muda o jogo, mano. Mudou a dinâmica, mano. Isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Porque as coisas são diferentes na vida real. Sem dúvidas, sem dúvidas. Não é? E você? Me conta aí como você começou nesse negócio da internet aí. Cara, eu comecei falando sobre empreendedorismo, na verdade. Você tinha um podcast. Eu tenho um podcast, né? Quem quiser acessar lá, chama UAU, WHOW, UAU, WHOW, Vida Louca com K.
Ó, da hora. E é vida louca por quê? ouvir. Porque tem a ver com os altos e baixos do empreendedorismo. Não é Tá. uma vida linear, estável, né? Sim. Empreender sobre ter dinheiro pra caralho e não ter nada. Um dia Tá você no tá no céu, céu tá e no outro tá no inferno. inferno. Exato. Então, e aí o que a gente fez? O que eu fiz ali? Eu trouxe mais de 100 convidados, fazendo o que você tá fazendo aí, para entender o que eles estavam fazendo no empreendimento deles que estava dando certo ou que eventualmente não estava dando certo. Só que eu, durante esse tempo todo falando sobre isso, cara, de verdade, assim, tem lá um público, vai assistir, vai gostar e tal. Aham. E outra, eu também já falei na internet sobre vinho, porque minha paixão é o vinho, né? Sou sommelier e tal. Legal. Então, só que eu percebia também que é aquela coisa, vai até um certo limite. Um ou outro gosta de vinho, mas não é todo mundo que gosta. Um ou outro gosta de empreendedorismo, é todo mundo que gosta. Só que, cara, eu sempre era acionado para falar de relacionamento até que o próprio lugar me abraçou. O VSM me abraçou, mano. Aí você começou a estudar, começou a falar Não, eu já estudava. Quando eu apareci na internet, eu já tinha uns 4, 5 anos já de estudo. de VSM. Já, pra caramba. Aham. Então eu já cheguei na internet com bastante conteúdo, mas eu nunca me vi naquele lugar de falar desse tema. Mas você não colocava o Nada, conteúdo zero. de VSM? Zero, não Foi falava através do nada. seu podcast que você começou a falar alguma então, coisa. aí eu ou outra. trouxe um convidado, que foi o Thiago começou a falar, eu também sabia, aí dali teve um corte, deu um corte de 13 milhões de views, aquele corte, todo mundo começou a me seguir, querendo saber mais. Eu fui tomado pelo tema, não foi Sem o que querer. construí. Sem querer. Caramba. Um corte meu de um podcast que eu era o entrevistador. Eu não era um entrevistado igual aqui, Sim. entendeu? E viralizou, cara. Que é aquele bagulho de novo que a gente volta lá atrás, se posicionar, né, cara? Posicionar, cara. Ou ter opinião, né? Opinião sobre tudo. É. Então, por exemplo, e eu até me lembro, o corte foi uma coisa que eu perguntei pro Thiagão, o Thiagão tinha uma opinião, eu coloquei a minha, aí o pessoal da edição foi lá e meteu um corte, jogou na internet, foi bizarro. Eu saí pra trampar. Quando eu voltei, no final do dia, tinha 2 milhões. Num dia. Mano. Aí o bagulho foi pum, pum, pum. E eu comecei a ver, mano, assim, o negócio me seguindo, um monte. Eu ficava, eita, nós, mano. Aí comecei a falar daquilo. Mas falou, é isso aí. Inicialmente ainda fui relutante. Aham. Isso foi no TikTok. Ainda só no TikTok. O meu TikTok era VSM e o meu Instagram era outras coisas. Empreendedorismo, pá. Só que o pessoal me via no TikTok, eu abria a caixinha do Instagram, eles vinham fazer pergunta de VSM no Instagram. Aí não teve como. Aí eu abandonei os outros temas, abandonei assim, né, de falar deles na rede social, eu ainda trabalho com isso, mas abandonei os outros temas e foquei nesse daí. Ah, mas acho que também é meio interligado o VSM com o empreendedorismo, né? Tá ligado Com a com mentalidade, né? tudo. É, o VSM tá ligado com tudo, cara. Erra quem pensa que VSM é sobre relacionamento, não é. VSM é sobre posicionamento. E aí você vai se posicionar na vida pessoal, na vida amorosa, na vida com a tua família, com os teus amigos. Legal, muito bom, cara. Muito bom. Teve casos de pessoas que eu parei pra atender, cara, que, porra, a mulher, ela me procurou porque o marido dela tinha medo do sócio. Aí o sócio ligava, esbravejando com ele, gritando e o caramba, ele passava o telefone pra ela resolver. Que isso, Você acha que tem como dar certo uma relação por dessa? favor, né? Não dá, né, cara? Não dá, né? Tem como. Não tem como. Aí ela mesmo perdeu o encanto. Detalhe, mano, quando ela me procurou, tinha 15 dias que ela tinha casado. 15 dias que E eles ela, tinham já, se casado. e ela tinha perdido todo o interesse nele. Já tava há 3 ou 4 meses sem transar. Caramba. Foram pra lua de mel, não teve tchaca-tchaca. Caralho. Mano. Porque não tinha Já tinha mais. acabado, já tinha acabado. Cara, quando acaba o desejo genuíno, não sobra nada. Já era. Assim, ó, você negocia sexo. Eu tenho uma mentorada que ela negociou com o namorado o sexo. Então o cara queria fazer sexo anal, aí ela, não quero. Ele falou, te dou uma Louis Vuitton, ela foi e topou. Ela negociou com ele. Negociou. Então o sexo você negocia, tá tudo certo. Agora, o desejo, Não tem possível. como. Possível. Ou você sente ou você não sente. Não tem como, cara. Tem como forjar, né? Não tem como forjar desejo. E o que é desejo genuíno? É aquela vontade maluca que você tem de estar com uma pessoa. De estar do lado, de acordar, de lembrar, de mandar mensagem, de estar junto, contar as horas pra ver. A coisa química, a explosão química sexual é gigantesca, é grande, é pujante. É isso. É isso. Pegada. E hoje em dia você trabalha com como é que é? Consultoria, né? Que você dá, né? Eu sou consultor há 20 anos
Eu trabalho atendendo grandes empresas com business, Aham. modelos de negócio, falando de transformação digital, inovação. Tá. Peço consultoria mesmo. E paralelo a isso, que é o que eu estou chamando de side business, eu vou trabalhando de maneira paralela as duas coisas. Eu tenho essa coisa da psicanálise, que eu atendo através de mentorias. Legal, você dá Então, mentoria individual. Eu dou uma mentoria individual. Você falou que tem um aplicativo também, Eu né? tenho um aplicativo, chama Wagner Jesus, na loja da Apple, na loja do Google. Legal. E lá você consegue pegar o meu curso, que está lá também, e você tem conteúdo exclusivo que não tem nas redes sociais. Ah, legal. É tipo um Instagram pessoal seu. Exatamente, exatamente. Legal, É. que aí o cara assina, Que aí ele pega o meu, não precisa nem assinar, não paga nada. O cara só gratuito. entra de graça. Olha só. O cara de graça vai beber fonte lá. E o curso que você tem, O curso de VSM, esse tá lá também. tá lá também, Tem. não é pago. Não, também. esse é pago. Esse é pago. Eu tenho algumas aulas de graça, Aham. mas quem quiser fazer o curso inteiro é pago. Mas o conteúdo que eu falo são outros conteúdos. Tá. Eu tenho conteúdos que não tá em lugar nenhum, tá só lá no meu aplicativo bom. mesmo. E o curso de VSM, o que o cara entrou, vai aprender o que lá? Basicamente, ele vai entender o que é o VSM, como é que funciona o VSM, o que é o homem no polo masculino ou no polo feminino, a mulher no polo masculino e no polo feminino, o que é o macho alfa, o que é o macho beta, o que é uma terceira figura que é o keeper, que é um cara incompreendido, que também nunca ouvi tem. falar. É um terceiro cara que ele é uma mescla entre o alfa e o beta, e ele nasceu uns 10 mil anos atrás porque a sociedade estava repudiando o alfa, porque o alfa estava comendo as mulheres dos betas. E a sociedade começou a se organizar com leis, política, moral, ética. Então eles construíram um cara que era um cara chamado Keeper, que era o cara que estava com comportamentos alfa, mas também com comportamentos beta. Que é o meio termo. O meio termo. Só que esse cara é disfuncional em si mesmo. Porque na medida em que ele é alfa e ele começa a valorizar os atributos alfa, ele deixa de ser beta. E quando ele é beta, ele diminui o papel dele como alfa. Portanto, ele é disfuncional, não tem equilíbrio. Agora, uma coisa importante, todo mundo guarda dentro de si duas características, a alfa e a beta. Todo mundo é alfa e beta. Não tem como. A diferença só é que um vai predominar, vai ser Sim. predominante. Acabou. E o curso, outra coisa importante falar é que as mulheres também podem... O meu público é feminino, na Você verdade. falou que grande parte é 70% mulher, né? das pessoas que me veem são mulheres. É porque a gente tá falando homem aqui, a galera tem que entender que é porque são dois homens falando, né? Exatamente. Mas assim, que nem você falou, é pra ambos os públicos, Ambos. Hoje a minha mentoria está dividida em 50%, 50-50. Eu tenho metade homens, metade mulheres. E o meu público, eu vi agora antes mesmo de começar, tá 70% mulheres no Instagram. Caramba, Ou olha seja, só. as mulheres me seguem mais. Legal, muito Porque, bom. cara, eu não tenho um papo meio xiita e nem depreciativo para mulheres. Eu procuro mostrar, através da antropologia, como é que é esse negócio aí. Sim, Então você estava me perguntando o que vai ter lá no curso. Então no curso tem exatamente isso. A explicação de quem são essas figuras. Só que com exemplos, trazendo coisa prática, né? sim. É um curso que eu gravei com bastante alegria, tem bastante qualidade de imagem, de áudio e tal. Legal, show de Ficou bola. bonzão mesmo, assim. Então, para quem tá querendo entender na equação relacional quem ela é, funciona master. Eu tenho uma brincadeira que depois de ver, é impossível desver. Depois que o cara faz comigo ou a mentoria, ou começa a consumir meu conteúdo mesmo na internet, ou faz o curso, mano, ele muda. Mas ele não muda porque eu sou milagroso, não. Porque você passa a enxergar... Tem os insights, né? Não, você passa a enxergar as coisas como elas são. Então, por exemplo, cara, por que o cara veio, me encantou, ele foi muito legal no pré-sexo, no durante-sexo e no pós, no primeiro dia, mas depois ele sumiu. Isso a antropologia explica, mano. Legal. Porque ele tá num fluxo de um carrossel de outras possibilidades. E todo mundo que tem muita opção tem muita dificuldade de escolher. Olha você no Netflix. Fica lá. Quem horas abre ali, ó, o se Netflix bobear. à noite antes de deitar pra assistir alguma coisa, dorme sem escolher nada. Pô, Passa ali um verdade. tempão, porque tem muita Tem muita opção, coisa, você muita não vê coisa. nada. Você É. fica um tempão procurando, você passa mais tempo procurando um filme no Netflix Do que assistindo, do que mesmo. assistindo um. Você tem que começar a colocar propaganda entre os bagulhos assim pra vender, ó. Exato. E mesmo quando você tá lá, é assim, qualquer coisa você pula. Jump. Isso mesmo. Ah, não gostei desse. Vou pro próximo. Aí fico mais um tempão procurando. Pro próximo, vai. Vê vários trailers, vê várias Trechinho. coisas. 3 minutos do vídeo. É, 3 minutos iniciais do filme. isso mesmo. É Eu fiz isso. várias vezes isso. Não tem Eu como. também, várias vezes. Várias. E os livros? Então, os dois livros, você encontra os dois na versão Kindle na Amazon. Legal.
Só digitar lá VSM ou digitar meu nome, Wagner Jesus, você vai ver os dois lá. Eu tenho uma felicidade danada que esse livro aqui é super bem avaliado. Legal. Esse daqui eu lancei semana passada, então não tem avaliação ainda. É um bebê, o primeiro então, podcast. é um primeiro podcast que eu tô trazendo é esse aqui. Esse aqui é que seu, legal, tá? Os cara. dois. Obrigadão. Quero que você assina depois. Vou assinar, vou assinar. Hein? Então, de alguma maneira, esse também é novo lá na Amazon. Eu comecei semana passada. E para comprar as versões físicas, aí tem que me procurar, porque tá comigo aqui. Com produção independente é um pouco complexo. Sim. Então, entra no meu Instagram, que é @WagnerJesus. Lá na minha bio, você vai ver lá. Compre o livro físico, tanto Legal. do Mentalidade de Alto Valor, que eu chamo de MAV, quanto do VSM. Você é palestrante também? Ou Sou palestrante dá também. umas palestras também? Dou palestra também. Legal. E Faço palestras de várias coisas, inclusive de negócios. muito bom, muito bom. É. E também, você divulga onde normalmente palestras, os eventos que você possa estar Normalmente está participando? no meu site. Aham. Wagner Jesus, você consegue ver no meu site. E as palestras, ou eu faço elas muito específicas, igual agora. No mês que vem, no meio do mês, eu vou ter o que a gente chama de MAV Experience, que é a mentalidade de alto valor. São final de semana, sábado e domingo no hotel, onde eu vou falar dessa mentalidade os 2 dias. Lá. Imersão. Exato. E as pessoas, quem quiserem, vão comigo para lá. Também vai estar no meu bio para fazer inscrição, etc e tal. Então, esse é o fluxo que eu vou. E aí, além das palestras que são fechadas, que a grande maioria que são para empresas. Legal. Que aí bacana. é só quem os funcionários da empresa me chamam para falar e tal, né? Muito bacana. E o podcast separou, né? O podcast não tô gravando nesse momento, mas Aham. os vídeos estão todos lá. Legal. É. Qual que é o nome mesmo? UAU, WHOW. UAU vem de UAU, a expressão americana de UAU, Aham. né? Sim. UAU, Vida Louca com K. Legal. E você tem canal também do YouTube? Tenho Falando do no mesmo VSM? nome. Quem quiser me achar, só colocar Wagner Jesus, me Ela acha. tem em vários tudo. conteúdos nessa pegada aí. Isso, vai ter os meus vídeos e eu tenho muito corte também na internet de outros podcasts que eu fui, né? Legal. Muito legal, Consegue ver Vagnão. tudo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter vindo aí. Obrigado, valeu Aprendi muito. muita coisa aqui, gostei demais. Que show. Vamos marcar outra aí mais pra frente aí. Boa, Deixa legal. eu ler primeiro, né? Sim, vou deixar com você esses dois, depois a gente pega uma caneta, eu faço aqui uma Legal. rubrica pra você. Depois eu vou ler aí. Espero que você goste, depois você me dá o feedback lá. Vou sim, com certeza, Show de cara. bola, Com show de certeza. Obrigadão, hein, Vagnão. Obrigado, meu irmão. É nóis, Valeuzão, hein? tá? Valeu, pessoal. Um abraço aí. Isso aí, folks. Mais um episódio. Não se esquece de deixar aquele likezinho, curtir, compartilhar. E sigam o Vagnão aí. Vou deixar aqui na descrição aqui as redes sociais dele, Boa. site dele. Compre o livro dele, vá na palestra, faça Boa, tudo aí. boa. Fechou? É nóis. Até a Valeu, próxima. gente. Até mais. Tchau. Valeu. Da hora, mano. Muito Pô, bom, mano, velho. Obrigadão aí, cara. Tem uma caneta aí?